Minha cara, minha nobre família conquistense. Um grande empresário de Vitória da Conquista, José Maria Caires, que eu tenho o prazer de ser amigo dele, ele tem um interesse político nessa cidade, mas que não passa pelo interesse político partidário. E toda vez que tem eleição estadual, ele promove, pela sua força, pelo seu convencimento, ele promove encontro aqui na cidade com os candidatos a governador. Eu fui na eleição passada no encontro do governador, do candidato Jerônimo Rodrigues, e nesse momento falamos até pelo telefone, e apesar dele ter mandado o chamado escrito para mim, e eu iria sim, porém como vocês sabem, eu passei dos 60, né? Eu tive AVC, tive infarto, essa coisa toda, e periodicamente eu vou ao médico. E aí você chega no médico, examina você e fala que quer um exame rápido no outro dia para você fazer. E aí, coincidentemente, o exame foi marcado para às 16 horas e eu tinha que ficar lá esperando, né? Bebendo umas coisas para ter o contraste, essa coisa toda. Enfim, eu acabei não comparecendo. Mas eu tenho umas considerações a fazer sobre esses encontros. Para dizer o seguinte a você, minha cara, minha nobre família conquistense. A intenção de José Maria Caires é uma intenção nobre. Porém, se você observar que eu não sei, que eu vou agora no outro encontro, né, do candidato Jerônimo e do outro candidato Mansur. Espero não coincidir com nenhum exame meu. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é que eu vi algum tipo de repercussão na imprensa de Vitória da Conquista, notadamente nos blogs, e vi que não foi possível produzir um texto que alguma coisa de concreto tivesse sido tratada com a possibilidade de execução. E nota-se claramente de que o candidato que se apresentou, ele não sabe nada sobre Vitória da Conquista. Ora, alguém chegar em Vitória da Conquista para falar de agropecuária em Vitória da Conquista é algo assim que demonstra um desconhecimento total da nossa região. Vitória da Conquista foi produtora de gado no início da sua terra, lá pelos anos de 1800 alguma coisa. Hoje, se você olhar ao redor de Vitória da Conquista, em quase todas as fazendas que existiam, inclusive nesse local que eu estou falando aqui, que era uma fazenda do meu querido ex-deputado de Vitória da Conquista, Irã Guzmão, que agora está com 82, 83 anos. Aqui era uma fazenda. Né? Enfim, ao redor do miolo de Vitória da Conquista, repleta de fazenda. Tem lá o aeroporto antigo, que era a fazenda do professor Everardo Pugo de Castro. Né? Tem uma parte ali do Alto Marom, exatamente onde está o estádio Edivaldo Flores, de campo de futebol, para até a Escola Maria Salomé, por ali, para vocês entenderem para quem é de Vitória da Conquista, a quem eu dirijo esse vídeo, era a fazenda de Dona Berica, mãe de um ex-secretário de José Pedral Israel Rico, o homem que contou a história das mulheres de Vitória da Conquista. Enfim, dizendo isso, posso lhe dizer o seguinte também, que quando eu estudava primeiro ano de científico, o padre Guilherme era meu professor de física. Exatamente onde está o estádio Lamanto Júnior, no fundo dele, em direção hoje ao Candeias, o Esbio, aquele negócio todo, tudo aquilo era mato. E o padre morava ali. E lá ele dava umas aulas de física para a gente na prática. Menino, Vitória da Conquista, não tinha o que fazer, tinha que ir para lá mesmo para estudar, sem querer estudar, brincar. Enfim,
Essa era a Vitória da Conquista. Quando se fala na Estrada do Bem-Querer, que é o ESB, aquilo era uma fazenda. Mais adiante era uma fazenda de Regis Pacheco. Parece que era a Fazenda Graciosa, que era de Regis Pacheco, onde hoje está instalada ali o Santa Marta, aquele lado lá. Então, Vitória da Conquista tinha essa produção de gado, mas lastreada no tamanho daquela população. Aí você encontra em Vitória da Conquista, claro, a fábrica de manteiga, e nós, na edição histórica do jornal Hoje, nós relatamos isso. Vitória da Conquista tinha indústria de calçados, com o seu José Pereira e o meu querido amigo não digo, mas amigo da família eu era, o senhor Germano, que ele mesmo fabricava os sapatos. E tinha um cidadão no Sumaré, eu não me recordo mais o nome, que eu ia com Nina, Dona Urânia, que era tia de Gilberto Gil, cantor, e Nina calçava 45. E aí não tinha esse sapato naquele tempo, eu tinha que ir com Nina lá para o cidadão media o pé de Nina para fazer o sapato. Isso era ali no Sumaré, ali na Centenário ou na outra, eu não me lembro a rigor qual era a avenida, porque eu só acompanhava ela. Bom, então, dizendo essa roçaliana Vitória da Conquista, que também tinha uma fábrica de macarrão do pai de Nadima Mafra Chucre, minha colega, hoje enfermeira em Salvador, e minha coleguinha de escola, né? E o pai dela tinha aquele macarrão que era enrolado num pacote roxo ali. No mais era padaria, a fábrica de queijo, mas não era fábrica industrial, aquela coisa de indústria, eram pequenas coisas que se fazia em Vitória da Conquista. E um café que não era produção real de Vitória da Conquista, aquele café antigo que ficava muito alto, que inclusive um dos colégios que eu estudei, chamado Adelmar Pinheiro, ele era repleto de pés de café e que a gente chupava a frutinha do café quando ela ficava vermelhinha. E quando eu estudei lá, 5º ano primário, tinha esse café. Fora disso, Vitória da Conquista veio ter café porque o gerente do banco da época, senhor Lima, José Lima, de saudosa memória, ele tinha um capital e ele liberou para a cidade toda plantar café, mas Vitória da Conquista nunca teve solo para plantio de café adequado. Produção pequena e qualidade ruim. Mas já o município de Barra do Choça, e uma parte aqui da Limeira de Vitória, chamada Limeira, Capinal, esse lado aí, você consegue ainda produzir um pouquinho de qualidade. Mas, na verdade, a produção de café que Vitória da Conquista experimentou, ela veio de Planalto, Barra do Choça. Eu acredito que alguma coisa ali na região de Poções, não da Caatinga, mas naquela região que vai em direção a Iguaí e Bicuí. Eu acho, não tenho certeza desse aspecto. Do outro lado, nada. Então, é um semiárido a região de Vitória da Conquista. O único riacho que a gente tem é o rio Verruga, que passa pelo meio da cidade e tem concreto por cima dele. Só isso. No mais, você não tem como se falar em agricultura em Vitória da Conquista. Uma cidade como Vitória da Conquista pode sim plantar laranja desde que tenha água. Mas aquela água natural da chuva, a quantidade, o índice pluviométrico de Vitória da Conquista é pequeno para a produção de laranja. Insistir é erro. Não é? Não temos água suficiente para a indústria. Então, o cidadão que pretende ser governador da Bahia precisa, evidentemente, eu acredito que faça, de ter um plano de governo envolvendo todas as nossas regiões e observando o que cada região pode produzir. Você não precisa ter tudo, até porque Vitória da Conquista é uma cidade que ela foge à regra. Vitória da Conquista não tem um solo bom. Vitória da Conquista chove pouco, faz muito frio, mas chove pouco.
Vitória da Conquista não tem nada. Vitória da Conquista teve a sorte de ficar no meio de duas rodovias importantes, que é a estrada Ilhéus-Lapa e a BR-116. E alguma coisa, algum charme Vitória da Conquista teve que atraiu muita gente do Nordeste brasileiro e pessoas até do exterior, que aqui tem famílias tradicionais de gente da Palestina, do Líbano, da Itália, né, da Espanha, formaram esse núcleo aqui de Vitória da Conquista. Bom, dizendo isso, para que o candidato, a pessoa que se propõe ser governador da Bahia e que vem a Vitória da Conquista, não caia nessa besteira de ficar achando que o problema de Vitória da Conquista é saúde, que está faltando investimento do governo do Estado para com Vitória da Conquista, né? Que Vitória da Conquista precisa do centro de convenções, precisa, mas não significa que seja prioritário. Eu digo isso porque a impressão que eu tenho é que nós só podemos desenvolver uma sociedade quando todos se aproveitam desse desenvolvimento. Nós não podemos fazer uma cidade, um município, crescer apenas para empresários. Isso não funciona. Porque, via de regra, com todo respeito a todos os empresários, o interesse natural do empresário é lucro. E quando você tem o interesse, que na maioria das vezes, não estou dizendo todos, que o interesse é lucro, você não pensa no coletivo. Portanto, as massas que precisam, evidentemente, aproveitar-se desse desenvolvimento possivelmente criado através de ações do governo do Estado, esse pessoal tem que funcionar, ele tem que participar. Então, é claro que José Maria ele não tem nenhum compromisso de estar chamando A ou B para poder participar. Mas eu senti, por exemplo, pelo que eu vi aqui, no material que eu vi de Celino, de Sena, aqui nos blogs dele, que a participação da sociedade organizada de Vitória da Conquista, que não seja empresarial, não se fez presente. Evidentemente que esses grupos também têm necessidades a serem tratadas. Vitória da Conquista não pode se resumir a essa história de que um governador não colocou um leito e que esse outro que vai ser vai colocar. Que tem que ampliar isso, ampliar aquilo. Ora, tudo isso é necessário, mas eu estava observando que você imagina como jornalista, como pensador dessa terra, que eu me dou ao luxo de dizer que sou, que você vem com um grupo, com uma equipe que diz que pretende governar a Bahia, mas além do pedido do voto, tem que dizer o que vai fazer, o que pretende fazer, e se tem um rascunho da região e do município enorme que é a Vitória da Conquista. Você pode observar, eu estava olhando a mesa, o candidato a governador não tinha uma caneta na mão, mas o que ele tinha de papel não dava para ele anotar o que precisava, não. Não parecia uma reunião para aprender e para tomar conhecimento das reais necessidades. Do outro lado dele, os candidatos a vice e a senador, aquela coisa toda, pessoas já conhecidas de nós, que acompanhamos o trabalho de todos, de Zé Cocainge, que é o trabalho do senador Coronel, e o trabalho de ACM. Para quem é jornalista, para quem é empresário de Vitória da Conquista, para quem é político de Vitória da Conquista, todo mundo já sabe de tudo, das capacidades dessas pessoas. Mas o povo de Vitória da Conquista, representado por suas associações de bairro,
por sua sociedade organizada em vários setores que não necessariamente precisam ser apenas os setores empresariais. Mas eu quero isentar o Zé Maria aqui de qualquer coisa. As pessoas também que comandam essas organizações que eu estou falando devem também buscar discussão tanto com a Semineto como com o Jerônimo e como com o Mansur, que são os candidatos que vão disputar a eleição na Bahia com possibilidade de sucesso, não é isso? Aí eu estava observando o seguinte, eu coloquei aqui o blog do Senna e vejo o seguinte, olha, eu vou ler só um trecho aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O candidato a governador da Bahia, ACM Neto, participou na noite de terça-feira 11 de um encontro com empresários de Vitória da Conquista e região para discutir demandas e oportunidades do setor produtivo do Sudoeste Baiano. Aí vem lá, acompanhado da prefeita, projetou a parceria estratégica com o caso eleito para que o governo estadual seja o indutor do desenvolvimento do município, que é rico em diversidade de negócio, desde o setor de serviços à atividade agropecuária. Ora, o setor de serviços de Vitória da Conquista é forte. O setor de serviços de saúde de Vitória da Conquista é excelente. O setor de educação, de Vitória da Conquista também é forte. Correto? Claro que Vitória da Conquista tem outros serviços que eu não saberia dizer aqui para você, para dizer o volume de emprego e de dinheiro que ele gera. Mas eu sei que os serviços de construção civil em Vitória da Conquista é muito forte. É tão forte que, juntando esses setores, o setor de contabilidade, o setor de advocacia, então, engenharia, educação, saúde particular, como estou dizendo, a indústria de serviços que Vitória da Conquista tem na área de mecânica, na área de construção civil, que implica a engenharia, no comércio, o setor do comércio, ele é forte. E ele é tão forte, meus caros e minhas caras, que esse setor gerou para a Vitória da Conquista, no ano 2025, 190 milhões de reais em ISSQN, ou seja, Imposto sobre Circulação, Imposto de Serviços de qualquer natureza. Esse setor que eu estou falando aqui, educação, saúde, comércio, como é que eu diria o que mais? Enfim, todos os serviços que eu citei anteriormente, acabo esquecendo alguma coisa. Esses setores geraram para a Prefeitura de Vitória da Conquista, em arrecadação de ISSQN, ou seja, o Imposto sobre Serviços, 190 milhões de reais em um ano. Logo, você entende que se esses serviços foram gerados e o imposto foi nesse valor que eu estou dizendo, você vai observar o quê? Que essa cidade movimentou cerca de 4 bilhões de reais em um ano. Só nesses serviços que eu estou dizendo. Ora, se uma cidade movimenta 4 bilhões, é uma cidade que tem emprego, uma cidade que tem serviço, uma cidade que é pujante, correto? Então, por si só, essa cidade que tem terra ruim, que chove pouco, essa cidade continua produzindo isso. 4 bilhões. Eu estou só citando esse setor. Eu não estou falando aqui o setor de venda e compra de imóveis, porque eu não tenho dado, que também gera imposto.
e os repasses do governo federal e estadual para a Vitória da Conquista, porque aí entra o ICMS, que o governo do estado arrecada e repassa à prefeitura, e toda a arrecadação de imposto de renda, né, que gira na cidade, e os impostos federais que giram aqui, e que o governo federal repassa através do Fundo de Participação dos Municípios para a Prefeitura de Vitória da Conquista. Então, eu quero dizer o seguinte: a sustentação da educação de Vitória da Conquista, a educação pública, primária, ou seja, ensino fundamental, ela é praticamente quase 80% sustentada por verbas do FNDE e do Fundeb. A prefeitura complementa com uma pequena parte. No setor de saúde, Vitória da Conquista, para que os senhores tenham uma ideia, é liberado para a Vitória da Conquista 800 agentes de saúde para cuidar de cada comunidade que tem em Vitória da Conquista. Mas a prefeitura de Vitória da Conquista, inerte como é, ela só emprega 500. E a prefeita de Vitória da Conquista teve a coragem de dizer que ela não teria contratado, à época da entrevista que ela deu numa emissora de rádio, porque o dinheiro que o governo federal repassava era pouco, minha cara e minha nobre família conquistante. É mentira, prefeita. O problema é que a senhora falou para um jornalista ou radialista, que eu não sei quem foi, que não conhece, não sabe como é que funciona, com todo respeito. Porque o jornalista que conhece, que sabe, poderia dizer: não, peraí, prefeita, o governo federal repassa para a senhora, para cada agente de saúde, R$ 3.242. R$ 3.242. E a senhora prefeita, com o resultado do que a senhora cobra de imposto através da prefeitura para as clínicas particulares de Vitória da Conquista e hospitais particulares, a senhora teria que passar apenas R$ 620 para os agentes. Enfim, o que é que eu fiz? Eu sabia disso, evidentemente, mas o que me intrigava era saber quantos agentes de saúde o município de Vitória da Conquista deveria ter pelo programa acho que é Fundação Nacional de Saúde. E liguei para lá e tive a informação de que, para a Vitória da Conquista, o governo federal liberou 800 agentes de saúde. O que significa dizer que o governo federal estava liberando para a Vitória da Conquista 800 pessoas para trabalharem na saúde preventiva, que é extremamente importante. Se você multiplicar 8 vezes 3, 24, imagine aí a fortuna de dinheiro, onde a prefeitura complementaria com R$ 620 para cada agente. Mas a prefeitura só tinha 500 e tem locais em Vitória da Conquista que não tem cobertura alguma. Então não é falta de vontade do governo federal. Correto? Aí eu quero só acrescentar isso para os senhores, que eu entendia que essa reunião deveria ser para que os questionamentos fossem feitos ao futuro, o candidato que entende que vai ganhar a eleição na Bahia. E não, evidentemente, de tratar de críticas exacerbadas à administração estadual e federal para com a Vitória da Conquista. Porque essa cidade, esse município, ele teve um crescimento vertiginoso a partir de 1996. Eu não estou dizendo que ela não era nada atrás, mas vejam só. Vitória da Conquista tinha 50% de esgotamento sanitário, 48% alguma coisa, em 96. Hoje, Vitória da Conquista passa dos 90% de saneamento básico, uma fortuna de dinheiro investida. Correto? Bom,
Vitória da Conquista teve isso de quem? Do governo federal. Vitória da Conquista teve, nesse período, meus caros e minhas caras, de 2003 até agora, a construção de 18 mil casas populares. O que significa isso para o bem-estar de uma cidade? É que o cidadão tem sua casa própria, é pequena, não é a ideal, mas ele tem. Onde ele é rei, você só pode ser rei na sua casa. Os senhores imaginem a quantidade de empregos gerados na construção de 18 mil unidades habitacionais. Porque não é só a casa, é a eletricidade, é o encanamento, é o marceneiro, é o pedreiro, é o ajudante, é o plantador de grama, enfim, o movimento que dá nessa cidade, que faz com que ela tenha um orçamento de 2 bilhões de reais hoje. Tudo isso vem de lá. E isso é olhar a necessidade básica da população, como o governo que trabalhou nesses últimos 25 anos no Brasil fez por Vitória da Conquista. Correto? Então, é preciso se entender o que é prioridade. Vitória da Conquista no passado existiam pessoas que viviam de aluguel de casa. Quem é mais velho sabe aqui que um tinha 100 casas, outro tinha 150, outro tinha 120, outro tinha 30. O cidadão construía aquelas casinhas ruins lá e começava a ficar deitado, recebendo aluguel todo mês e cobrando caro. Eu visitei um dia na Patagônia, um local onde o cidadão alugava assim vários quartos, né? Nenhum com banheiro. Mas na época que eu visitei, o aluguel era R$400, um cubículo. O cara fez aquilo ali, parecia um galpão, e quem precisasse usar o sanitário por algum motivo e o banho era fora do local. Aí o cidadão vive bem. Aí veio as casas populares. Você vê aí, aluga-se Vitória da Conquista em algum lugar? Casa? Não tem. Pois é. Bom, aí você vem observando aqui a história, o desafio. O que é que nós temos? Nós temos um problema em Vitória da Conquista, que é a duplicação da BR-116. A BR-116 começou a ser construída em 1927. Ela teve a sua abertura em leito natural. Em 1963, ela foi pavimentada, pelo menos que eu saiba, do Rio de Janeiro a Pernambuco. Estiveram aqui na nossa terra governador Miguel Arraes, governador Lamanto Júnior. Eu não sei se o governador de Minas, Magalhães Pinto, estava junto, não sei. Mas sei que, inclusive, teve um candidato a presidente da República, o general importante, general Henrique Teixeira Lott. Teve aqui também o consultor-geral da República, Valdir Pires, né? Essas personalidades, e o presidente da República, João Goulart, na inauguração da Rio Bahia. E que serviu para a gente naquele período, porque Vitória da Conquista veio se dividir entre leste e oeste a partir da Rio Bahia, com pouquíssimas residências, pouquíssimas clínicas, pouquíssimos hospitais, empresas de construção, contabilidade. No lado oeste não existia. Lá, é o que eu lhe falei, era parte de fazenda, essa coisa toda, né? E aí, um ex-prefeito de Vitória da Conquista, mas à época não era prefeito, Gildásio Cairo, foi responsável pela construção de parte do bairro Ibirapuera, do Cadija, da Patagônia toda, do bairro Brasil, do Senhorinha Cairo e do Miro Cairo. Todo aquilo foi trabalho do Gildásio Cairo. José Pedral, que foi prefeito de Vitória da Conquista, mas era engenheiro, fez o desenho daquilo. E Gildásio Cairo fez as vendas, né? E depois daí vem surgindo o quê? O Nezinha Santos e o Bruno Bacelar, que era um casal
que tinha em Vitória da Conquista no passado. O Bruno Bacelar chegou, inclusive, a ser prefeito de Vitória da Conquista, e Dona Nezinha, uma das mulheres mais ricas do interior da Bahia. Por isso tem lá o bairro Nezinha Santos e do outro lado dela o ex-marido, Bruno Bacelar. Explicando como é que a cidade foi se desenvolvendo, apesar de não ter uma cultura, uma agricultura forte. Mas tinha a plantação de mandioca, de abacaxi, um pouquinho de laranja mesmo sem a chuva. E a cidade foi se desenvolvendo e tinha alguma coisa de gado, que hoje não é viável ninguém criar gado em Vitória da Conquista, porque a produção é pequena. Bom, dizendo isso a você, minha cara e minha nobre família conquistense, entendo que a BR-116 tem que ser duplicada e já existe a documentação legal para que ela seja duplicada. Infelizmente, alguns percalços nós passamos e essa duplicação, se eu não me engano, chegou no Paraguaçu. Eu estou falando Paraguaçu porque eu chamo Paraguaçu sempre ali, mas a gente pode raciocinar como Itatim, né? Mas o fato é que nem chegou a Jiquié ainda, partindo de Salvador. Ficou um tempo com a Rio Bahia, com a Via Bahia para fazer essa duplicação e entraves aí que acabou que não conseguimos fazer. Mas nós vamos fazer. Não é obra que seja resolvida assim no estalar de dedo e nem também com a questão do governo. Por exemplo, revitalização e ampliação do distrito industrial. Ora, o ideal seria o quê? A expansão era espaço ou abertura para a colocação de empresas. Vitória da Conquista não pode ter indústria que necessite de água. Mas existem algumas indústrias que utilizam pouca água. Inclusive, uma indústria que Vitória da Conquista tem, chamada DAS, que antes foi Umbro, Dili e Capa, inaugurada em 2004. Aqui ainda com a presença do governador Paulo Souto. Eu estava lá. Essa indústria depois se transformou em DAS. Ela emprega 8.000 pessoas. Né? O que seria o ideal é que Vitória da Conquista tivesse outra DAS. Aí você teria 16.000 pessoas empregadas, correto? Então, o que a gente precisa é, além daquela história de plano de governo, sabe como é que é plano de governo? O cara elenca uma série de coisas que não vai fazer nada daquilo, aí bota assim, revitalização e ampliação. É Rolando Lero, tá falando nada. Não, eu tenho um projeto, eu tenho entendimentos com a empresa X e nós vamos implantar em Vitória da Conquista uma indústria de calçado, a indústria de calçado será tal. Bombas, é isso que você quer. Agora, você ficar reunindo para poder falar e não resolver nada, não tem proveito. Bom, vamos aí agora. É justo a questão da duplicação. Aí vem o Centro de Convenções de Vitória da Conquista. Eu sou favorável ao Centro de Convenções de Vitória da Conquista, desde que o Centro de Convenções de Vitória da Conquista gere emprego e renda diariamente. Aí você vai dizer, Paulo, mas vai ser... Vitória da Conquista é uma cidade que tem capacidade de realizar muitos shows, muitos eventos. Tem isso em Vitória da Conquista? Se tiver, tudo bem. Ao redor, quem vai faturar? É preciso que a população mais carente tenha condições de ter algum tipo de faturamento em qualquer coisa erguida em Vitória da Conquista pelo governo do estado. Do contrário, nós ficamos com o estádio Lamanto Júnior, Gramado, gastando dinheiro público e não serve para absolutamente nada. Você só ouve falar
no Lomanto Júnior, quando o Roberto Carlos vem estragar a grama toda aí, ganhou um bocado de dinheiro e o prejuízo do gramado ficou para a prefeitura, porque teve que refazer. Porque a gente tem que ver que tipo de utilidade se pode dar para aquele elefante branco. Esperar que Vitória da Conquista tenha futebol para encher aquele estádio, não vai encher nunca. Uma citação apenas. Ora, a barragem do Catulé, você já tem a segunda barragem, está em construção. Quanto à barragem do Rio Pardo, eu vou falar aqui com propriedade. Eu, Paulo Nunes, fui junto com 2 engenheiros da OAS olhar a questão da barragem do Rio Pardo. Claro que eu não entendo nada, mas uma coisa eu sei. A água do Rio Pardo, que passa pelo distrito de Inhobim, em direção ao município de Encruzilhada, é rala. Eu faço um desafio a qualquer um que a partir de Inhobim, se a gente entra no rio e se a gente precisa de barco até Encruzilhada. Não precisa, porque não tem água. Aí você vai dizer, por que não tem água, Paulo Nunes? Porque em Minas Gerais, que é onde nasce o Rio Pardo, foram feitos 2 barramentos. Então, aquela barragem não vai encher. E outra, tem que se pensar outras maneiras, mas a barragem do Rio Pardo, que naquela época já custava 580 milhões, hoje ela vai estar com mais de 1 bilhão de reais para construir, e pergunta-se quem é que tem esse capital. Tá certo? Aí, bom, é bom a gente frisar, eu não vou nem falar aqui, porque depois teve negócio de missa, essa coisa não vale nada. Eu quero dizer o seguinte, o que Vitória da Conquista precisa discutir é qual indústria é possível se buscar para a Vitória da Conquista. Eu tinha um jornal que tem o primeiro pé de macadâmia plantado em Vitória da Conquista, lá no Abacaxi, na fazenda de um ex-cunhado meu, Belini Chagas. Naquele período, o governo Murilo Marmere, eu acredito que foi em 1989 a 90, levou uma equipe ao Espírito Santo para trazer a macadâmia. Acho que eu falei macadâmia aí, não foi? Se não foi, me desculpe, mas é pé de macadâmia. E aí, nada prosperou. Você acredita que se nós tivéssemos plantado macadâmia, ainda com a pouca água que Vitória da Conquista tem, nós estaríamos num patamar bastante avançado nesse período que passou e teríamos esse produto para exportar? Mas não foi adiante. O que significa o quê? Houve um desejo do prefeito Murilo Marmere e sua equipe, mas não houve apoio do governo do estado. Qual foi o apoio que foi dado pelo governador Antônio Carlos Magalhães, pelo governador César Borges, Paulo Souto? Nenhum. Agora, vamos pensar em Vitória da Conquista agora com soluções para quê? Bom, parcerias e soluções. Veja só. Os senhores se lembram que teve um grupo aqui de pessoas inomináveis que disseram que Vitória da Conquista seria um polo têxtil. Era uma grande mentira. E por que a gente descobriu que era mentira? Porque eu fui ver se a indústria têxtil precisa de água ou não precisa. Aí eu descobri que para fazer uma camisa do Botafogo, em Vitória da Conquista, se gasta entre 170 a 200 litros de água. E a gente ia pegar essa água de onde? Pois é, a Prefeitura de Vitória da Conquista, que tem uma Secretaria de Planejamento pífia, medíocre, abraçou logo a ideia e destinou 2 milhões de reais do povo de Vitória da Conquista para esse tal de polo têxtil. E
inventou para a população que seria a criação de 80 mil empregos. Aí eu fui e fiz um áudio, um vídeo, dizendo que era mentira. Aí desceu de 80 para 50. Eu continuei dizendo, continua mentindo. Aí desceu de 50 mil empregos para 8 mil. E eu digo, continuaram mentindo. Na verdade, meus caros e minhas caras, se tratava de um golpe, onde você iria construir um local onde aquelas pessoas de Vitória da Conquista, que já desenvolvem essa indústria, ó, desde quando eu era menino, a minha mãe, que era uma mulher fantástica, ela costurava umas camisas chamadas camisa de carregação, que essas camisas eram vendidas na feira, mas não era minha mãe que vendia, não. Ela costurava, recebia a camisa cortada e costurava. E eu vou dizer para vocês quem é que levava a camisa. Eu morava ali no Alto Marom, nas imediações do supermercado São Geraldo. Aí eu botava um cabide de um lado, um cabide do outro, cheio de camisas, toda bonitinha, arrumada. Camisa barata, sabe? E com um negócio de cabo de vassoura, e prendia ali, botava nas costas, menino, e levava para uma senhora que mora ali na Rua de Zanata, Rua da Constelação. Um dia desse eu encontrei com essa senhora na Caixa Econômica. E essa mulher me dava o dinheiro pelas camisas que minha mãe costurava. Então, significa que Vitória da Conquista já tinha essas costuras chamadas de carregação. E tem as pequenas fábricas que funcionam num quarto, num quintal das casas de Vitória da Conquista. Essas pessoas que já trabalham seriam chamadas para alugarem esse tal desse galpão lá nesse polo têxtil. Mas venderam a ideia para a Vitória da Conquista de que iriam comprar algodão lá em São Desidério, que teve um tempo aí que foi o maior produtor de algodão do Brasil. Mas era tudo mentira. Aí eu pergunto, eu não sei se por ingenuidade da prefeita municipal, de acreditar numa tolice dessa, onde a pessoa que já trabalha na sua casa, gastando sua energia, iria alugar um ponto para poder estar disputando com uma série de pessoas numa concorrência que não é vantajoso. Então, esse é o maior problema que a gente tem em Vitória da Conquista. Acreditar no nada igual coisa nenhuma. Mais adiante, nessa reunião promovida pelo meu querido José Maria Caires, vai se discutir fila de regulação. Gente, o que é regulação? Significa que é o conhecimento que os hospitais públicos da Bahia têm de onde tem uma vaga de UTI para tratar uma pessoa que está numa cidade onde não tem a vaga de UTI naquele momento. O que tem de errado nisso? Para ficar um bando de idiotas irresponsáveis, criminosos, que ficam dizendo que é fila da morte. É uma vergonha isso. A regulação é feita para que todos saibam onde tem uma vaga. Então, só o fato de existir a regulação já é um feito extraordinário. Não é coisa para se tratar e nem coisa para o candidato a prefeito da Bahia, a governador da Bahia, dizer que ele vai resolver, porque é mentira. Porque você só vai resolver se tiver vaga. E ninguém pode questionar a construção de hospital, centros de saúde, UTIs, do governo que está hoje na Bahia. Foram 15 hospitais construídos em 19 anos. Foram 5.000 leitos abertos. A Bahia só tinha leito público na quantidade de 2.967 leitos. 2.967 em 1º de janeiro de 2007. Hoje, você acrescenta a isso 5.000 leitos e 15 hospitais novos ou recuperados. Então, questionar isso é o tipo da política suja
que envergonha qualquer uma pessoa que um dia entendeu que política é uma ciência e que a política é aquela, na democracia, que busca o benefício de todos e não de alguns. Então, a seriedade, se existe seriedade nos negócios, no negócio da política, a seriedade é fundamental. Bom dia.